E aí, galerinha, bateu aquele desespero de novo, né, para nossa prova. A pedido de muito, em relação aos últimos vídeos, vou colocar minha camisa, né? Ó, coloquei a camisa. E agora vamos começar, ó. A revisão aí para a prova de saúde da criança, da professora Renata Bezerra, da Bezerra de Araújo. Galera, olha só. Com relação à criança, é sempre importante a gente manter alguns parâmetros de avaliação. Né? Não basta querer decorar essa matéria, você tem que entender o que tem que ser feito após cada uma das situações. Então, foi passado para nós um exercício, né? Onde esse exercício aí contempla algumas perguntas e nós vamos aí falar um pouco sobre elas. Então são elas. Quais os cuidados que devemos ter logo após o nascimento desse RN? Né? Os cuidados que nós devemos ter com o RN, eles se distinguem em coisas assim de vital importância para esse RN. Do tipo, nós devemos estar clampeando o cordão umbilical, respeitando a questão de você estar deixando todo o sangue fluir da mãe para o feto. Você está realizando também a preservação da temperatura corpórea desse RN, né? Nós vamos ver mais à frente o porquê que tem que ser preservada essa temperatura. Verificar também a questão da escala de Apgar, né, nesse RN. A segunda questão é, por que o RN perde temperatura? Né? Por que esse RN perde temperatura? Por que é tão importante manter essa temperatura? Essa temperatura deve ser mantida, galera, devido ao fato de que a baixa da temperatura faz com que o RN perca peso. E a perda de peso vai atrapalhar na recuperação desse RN. Ok? E a pergunta 3 diz aí, sabemos que a desobstrução das vias aéreas superiores é rotina em algumas unidades. Em que situações ela deve ser feita e como? Galera, a desobstrução das vias aéreas ela deve ser feita toda vez que por algum motivo o RN não consiga respirar ou tem alguma obstrução na cavidade oral ou na cavidade nasal. É por isso que é feita essa desobstrução. Tá? Não tendo essas características, não tem por que fazer. Porém, há rotinas em alguns locais, por isso que é feito, ok? 4. O que é a escala de Apgar? E quais são as questões avaliadas nessa escala? Galera, a escala de Apgar, ela avalia o nível de asfixia do RN. Ou seja, o tanto que ele está sendo asfixiado através de algumas questões que você vai ter que pautar. Entre elas, a frequência cardíaca, a respiração, tá? Você vai estar vendo o tônus muscular, a coloração se está ictérica ou se não está ictérica, e você vai estar vendo também a irritabilidade reflexa desse RN. São alguns parâmetros de avaliação do Apgar para avaliar o nível de asfixia desse RN. Outra questão também que a professora colocou é como é feita a identificação do RN. Galera, não adianta colocar o nome do feto, do RN. Tem que ser colocado filho de, o nome da mãe, e ali você vai colocar a data, o sexo e o horário. Se o sexo for indefinido, você vai colocar uma informação que está um sexo indefinido, deixaria em aberto ali. Mas são essas informações que têm que ser colocadas para a identificação desse RN. 6. Por que aplicamos a vitamina K e a vacina da hepatite B nos RN? Galera, a vitamina K ela tem a função anti-hemorrágica, né? E a hepatite B é justamente para que você evite a vacina de hepatite B, é justamente que você previna a hepatite B nesse RN. O que é credeização? Credeização é a aplicação do nitrato de prata nos olhos do RN, ok? Para que se evite o gonococo ou a clamídia, ok? Então são essas duas questões. Você vai aplicar nitrato de prata para evitar o gonococo e a clamídia. Galera, a pergunta 8 diz que o exame físico do RN tem algumas peculiaridades, né? E aí pergunta quais são eles. Galera, é importante você notar que o RN ele está ligado diretamente à mãe, ou seja, você procurar saber como foi o parto, né? Se foi cesárea, se foi normal, procurar saber também qual foi a coloração do líquido amniótico, porque isso aí vai trazer diversas patologias que podem ocorrer através desse líquido amniótico, né? Da coloração dele. Você procurar também saber como foi o índice de Apgar desse RN, como foi o pré-natal desse RN, se teve alguma intercorrência ou não, além da avaliação que nós já fazemos, né, encéfalo caudal, cabeça, membros inferiores, superiores, tórax, isso aí também
tudo já é observado, além da irritabilidade reflexa desse RN, se ele está tendo uma boa interação, uma boa interação após o seu nascimento ou não, ok? Define icterícia. Icterícia é o excesso de bilirrubina no sangue, podendo ser de origem fisiológica, muito comum em RN, e de origem patológica também, ok? As funções sensoriais. Galera, assim como nós, adultos, nós temos 5 funções sensoriais. Quais são elas? Visão, audição, tato, paladar e olfato. No RN, essas características são bem definidas, do tipo, a visão, ele já consegue reconhecer rostos humanos, né? A audição ele consegue reconhecer diversos sons, inclusive muitas das vezes, já provado por estudos, a própria voz da mãe, ok? Ele já consegue reconhecer isso também. O tato é o mais desenvolvido dos sistemas, com umas características aí mais sensíveis nas orelhas e nos lábios, também é importante salientar essa questão. Depois disso, vem aí o paladar, ele já consegue distinguir o que é doce e o que é amargo. E também, por fim, o olfato, que é o menos desenvolvido dessas funções sensoriais e que vai se desenvolver com o decorrer do tempo, ok? Galera, o ECA veio trazer algumas mudanças importantes no meio da nossa sociedade, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que veio a ser o ECA e o que ele trouxe de diferente para a gente é a pergunta 11. Galera, o ECA, ele fez com que a criança deixasse o trabalho infantil, né? Agora não poderia mais ter trabalho infantil, e os pais, na função de tutores, deveriam colocar essas crianças numa escola e vaciná-los. Então, foi uma das mudanças importantes, além de outras milhares, mas o que vamos nos atentar são essas daí. Ok? Galera, quais são os critérios para a notificação da violência infantil? Abuso sexual, não somente esse, maus tratos, seria o abuso físico, abuso psicológico, tudo isso seria para notificação, ok? Diferencia natimorto, morte fetal. Natimorto é o produto da concepção de um feto morto, ok? E morte fetal é quando ocorre a morte, até mesmo com o feto sem a sua devida e completa expulsão do útero materno, ok? O que é uma bolsa serossanguínea e cefalohematoma? A bolsa serossanguínea é uma tumefação difusa, podendo sumir alguns dias, e a cefalohematoma é uma tumefação limitada, podendo desaparecer em até 6 semanas. O que é a conjuntivite química? A conjuntivite química pode ocorrer algumas horas após a aplicação de nitrato de prata nos olhos desse RN, uma característica aí de um líquido, né, amarelado, de cor amarelada, ok? Como é causada a monilíase, o sapinho? Né? O sapinho, ou a monilíase, é causado através de um fungo, ok? E aí tem características de manchas esbranquiçadas na língua e na mucosa desse paciente, ok? 17. Do que é composto o cordão umbilical? Composto por 2 artérias e uma veia, né? Tem um aspecto meio que gelatinoso. Como devemos orientar esta mãe após a ida do RN para a sua residência? Orientar a mãe a passar sempre o álcool 70, fazendo ali a limpeza, né, também desse local. Avisar a mãe para não colocar moeda ou qualquer outra coisa a nível cultural. Informar a mãe para que não deixe misturar fezes, urinas nesse cordão umbilical e nada para que possa estar abafando esse cordão umbilical, para sempre protegido, ok? 18. Como é feito o cordão umbilical? O cordão umbilical, ele é feito, o clampeamento é feito a 4 centímetros do anel umbilical. É feito com fio de látex ou clamp, ok? Sempre observando se existe a presença da ava, que são essas 2 artérias e uma veia, e está sempre colhendo também o sangue para fazer exames do tipo VDRL, combis e entre outros, ok? E por fim, galera, quais são os cuidados imediatos que devem ser realizados no RN? Ok? Os cuidados imediatos verificar se há algum sangramento no cordão umbilical, né? Realizar as medidas antropométricas desse RN, fazer a aplicação da vitamina K e da vacina de hepatite B, tá?
É importante também a credenciação, a higienização desse corpo, do corpo desse RN, né? Realizar o exame físico, céfalo-caudal, e realizar os registros aí nos seus devidos locais de acordo com cada unidade. Bem, galera, essa foi essa revisão. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí. Se não gostou também, não faz muita diferença para mim você ter gostado ou não, ok? Então, um abraço aí. Boa aula, boa prova. Que possamos ter aí uma excelente prova com a nossa professora maravilhosa. Beijo, abraço.